pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de vocês, né? Porque evento de manhã, comunicação normalmente não tem tanta presença assim, então eu agradeço por vocês estarem contemplando os trabalhos. O meu trabalho vai ser sobre concorrência neoliberal e razão prática, então eu vou tentar trazer para o tempo contemporâneo a filosofia do Kant lá do século XVIII. Né? Então, antes de começar a explicar esses conceitos que são carregados no título do meu trabalho, eu quero fazer um esclarecimento sobre por que, a partir de Kant, faz sentido avaliar o neoliberalismo a partir da sua filosofia prática. Né? Porque o Kant ele tem um conceito de ideia, que é um conceito puro da razão. O Kant, quando ele vai fazer toda a sua filosofia transcendental, de abrir mão do que é fenômeno, do que é material, do que é empírico, para tentar encontrar as condições de possibilidade da vida, encontrar os princípios racionais ou a priori que vão fundamentar a ciência e vão fundamentar a ação humana, ele fala da ideia como um conceito puro, um conceito independente de tudo que é empírico. Para a ciência, vão ser lá as categorias a priori, vai ser o que vai fundamentar o conhecimento, a unidade do conhecimento. Então a gente vai pegar todos os conhecimentos esparsos, essas informações que a gente tem, e a gente vai tentar dar uma unidade, falando sobre o mundo, falando sobre a natureza, para que faça sentido para a nossa racionalidade. Na filosofia prática, deixa de ter esse caráter descritivo da filosofia teórica e passa a ser prescritivo. Então o objetivo é determinar como nós devemos agir no mundo, como nós devemos nos comportar e criar as leis que deveriam reger as nossas ações. Então não se trata nem de determinar categoricamente o que nós devemos fazer, mas como nós deveríamos fazer. Afinal de contas, tem esse conflito entre nós sermos ao mesmo tempo racionais, naturais, e essa tensão ela é sempre constante no pensamento e ela impossibilita que a gente seja 100% racional, impossibilita inclusive que a gente saiba se nós estamos agindo de forma racional ou não. Então fica ali como um horizonte, como um norte, como um guia para as nossas ações, não necessariamente uma obrigação no sentido mais forte da coisa. Né? E também é prescritivo no sentido de tratar a história, não como uma história do passado que deve ser descrita, mas uma história do futuro, de como deve acontecer, como deve ser as coisas. Então quando ele fala sobre uma república, quando ele fala sobre contrato social, quando ele fala sobre tudo isso, ele está falando sobre como o Estado deve se comportar, a partir de quais princípios o Estado deve agir. Tá? Então, quando a gente parte do princípio, quando a gente tem claro o que é a ideia, e como o imperativo categórico, como os princípios do direito eles são necessários, objetivos, então eles valem a todo momento, para qualquer um, em qualquer tempo, independente da cultura, independente das condições materiais. Isso implica que, por exemplo, a gente não cairia no anacronismo se a gente acusasse Kant de ser racista, por exemplo, por causa das considerações que ele faz sobre os povos da África, sobre os povos da Ásia, sobre os povos americanos. Por quê? Porque se os princípios da moralidade deles são necessários, universais e são atemporais, independente do contexto, independente dos conhecimentos da época dele, a cultura avança. Com o avanço da cultura, a gente tem um avanço do esclarecimento também. Então a gente pode, a partir das próprias leis que ele estabeleceu, acusar algumas considerações que ele faz de não serem morais ou não serem adequadas. E não é anacrônico justamente por causa desse caráter universal que as leis que ele propõe ou que ele descobre têm. Por causa dessa mesma universalidade, a gente pode transportar lá do século XVIII esses mesmos conceitos para hoje em dia. Tá? Então essa é a justificativa de por que faria sentido usar Kant para tentar avaliar o cenário atual. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre essa concorrência neoliberal para depois explicar o que é a tal da razão prática. E qual parte da razão prática eu vou usar, porque a razão prática fala tanto da ética, que é como a gente se comporta, quanto da política, que é como o Estado, como a organização societária deve se comportar. Então, em primeiro lugar, eu vou abrir mão de algumas considerações para definir o que é o neoliberalismo, porque é um tema muito, muito obscuro ainda. Então eu posso ter uma vertente mais marxista para falar do capitalismo financeiro, eu posso ter uma vertente mais Foucaultiana, que é o que eu vou trazer para a concorrência, e falar sobre uma subjetivação do mercado, ou o mercado aplicado à vida cotidiana. Né? Eu posso falar também de um revanchismo, como a Wendy Brown fala, então de um resgate dos grupos brancos, grupos masculinistas, etc., para retomar os seus privilégios depois na segunda metade do século passado.
Eu vou tratar mais dessa parte Foucaultiana, vou abrir mão um pouco da definição do que é o neoliberalismo para falar sobre o que é a competitividade dentro desse tema neoliberal. Então, também para fugir de um anacronismo, quando eu falo de competitividade no cenário neoliberal, eu não estou falando da competitividade em geral. Eu não estou falando de uma competição esportiva, por exemplo, eu não estou falando de um processo seletivo onde necessariamente os melhores ou aqueles com mais mérito deveriam ganhar, deveriam ocupar um determinado cargo, etc. Eu estou falando de uma ideia de competitividade que extrapola esses espaços e se insere em espaços onde a competitividade, a princípio, ou numa primeira vista, não é bem-vinda. Por exemplo, nas relações sociais, por exemplo, numa relação familiar, a ideia de que eu vou investir, e a gente sempre vai projetando esses conceitos, esses termos empresariais. A gente vai investir, a gente tem que dar o nosso máximo, a gente tem que ter o máximo de benefício. Então, por exemplo, eu tenho um filho, a gente tem um filho pequeno que está aqui do lado, então quando ele tiver uma idade escolar, eu vou investir nele. Eu vou pagar uma escola, independente se isso vai afetar caso ou não, se isso vai nos deixar estressados, porque a gente não tem dinheiro para pagar, e aí a gente vai tratar ele mal, mas eu estou investindo no futuro dele. E ao mesmo tempo eu estou investindo na minha velhice, porque ele tem boas condições, ele vai poder me cuidar na minha velhice, blá, 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 blá. Então é sempre um investimento, é sempre uma especulação sobre o futuro, que é muito característico do mercado financeiro, que é muito característico do setor empresarial. Isso vai se introjetando, vai sendo subjetivado e vai interferir nas relações mais micro, né, de todos os tipos, vai se internalizando nas relações entre os estados. Então o estado tem que terminar no verde, o estado tem que diminuir, tem que se enxugar, porque ele não pode ter mais gastos do que ele arrecada, como uma empresa que deve lucrar, que tem que terminar o ano verde. Ele tem que competir com outras potências pelo espaço internacional, pelo comércio. O que no começo do século passado eram leis de regulação para evitar a concorrência, agora são leis que regulam a concorrência. Então, o neoliberalismo não pode ser visto como um Estado mínimo. O Estado é um fator importantíssimo, porque o Estado é responsável por garantir as leis da concorrência, por garantir as leis do mercado, né? Então, essa competitividade ela vai se introjetando. Então, a gente tem um exemplo de competitividade aqui no Rio Grande do Sul, que é o seguinte. Eduardo Leite, recentemente, divulgou a proposta de um 14º salário dos professores que atingirem determinadas metas do IDEB, né, de presença de aluno, de aprovação e tudo mais. A métrica do IDEB é uma métrica geral e que é um negócio que acontece hoje em dia no mundo todo, né? Tu mede pelas aprovações, pelas presenças, pelas notas, pelo resultado no Enem, por exemplo, o quão eficiente está sendo a educação em determinados campos, em determinadas regiões. Independente de toda a conjuntura e de toda a particularidade que um país do tamanho do Brasil ou até mesmo um país do tamanho dos Estados Unidos tem. E ao fazer um 14º salário, ou o equivalente a um 14º salário, para os professores que alcançarem essas notas, em primeiro lugar a gente tem o problema da competitividade propriamente dita, que é os professores. Quando a gente olha para a educação à primeira vista, a gente pensa numa educação cidadã, numa preparação para o mundo do trabalho. A gente não pensa que os professores devem competir entre eles para garantir um acréscimo no salário para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, em primeiro lugar, isso faz os professores competirem entre si num ramo que não é simpático à educação. Essa competição tira a responsabilidade dos professores, então o professor não ganha pouco porque o Estado sucateia ou precariza a educação. O professor ganha pouco porque ele não se esforçou o suficiente para ser bonificado. E também favorece fraudes. A gente teve fraude no Ceará, fraude dos dados nos Estados Unidos. A Catherine O'Neill tem um livro, Weapons of Mass Destruction, que ela esmiuça como a educação nos Estados Unidos, a partir dessas métricas, ela foi totalmente fraudulenta, porque os professores alteram os registros para conseguir receber essa bonificação, os diretores alteram, as escolas alteram, né? Então tudo se responsabiliza. Do lado do Kant, então, a gente tem algumas ideias que ele traz que são totalmente incompatíveis, ou parecem ser totalmente incompatíveis com o neoliberalismo, que permitiria que a gente diga que o neoliberalismo não é moral e também não é justo. Por exemplo, na ética, então falando do ser humano, da maneira como o ser humano deve se relacionar, de quais princípios devem mover ele, ele coloca que nós temos dois fins principais, né? Objetivos que a gente tem que alcançar na vida, que é a perfeição própria, então se cultivar física e moralmente,
e a felicidade alheia. Porque a felicidade própria é muito contingente, é muito situacional, cada um vai ter uma ideia, então não pode ser universal a felicidade. Agora, agir de forma que eu tente promover a felicidade do outro, isso pode ser universalizado. Se eu sou lançado no mundo em competição, a felicidade do outro automaticamente não me interessa. Na verdade, a felicidade do outro é um obstáculo. A felicidade do outro significa necessariamente a minha felicidade. Então é o que eu não vou buscar. Aí a gente pode dizer que se maximizar, tirar o máximo de si, se transformar numa empresa, pode ser uma forma de cultivar a sua moralidade ou o seu físico, né? Só que justamente o físico, ou principalmente a moralidade, é colocada de lado e se trata muito mais de se tratar como um objeto, o que também já é totalmente contra a filosofia kantiana, se tratar como um objeto, se tratar como um meio que deve ser cada vez mais eficiente, que deve ser cada vez mais competente para extrair lucro, aumentar os seus recursos, e o fim acaba sendo o dinheiro, ou um cargo, um reconhecimento, ou, enfim, qualquer coisa que seja externa e que não deveria ser o motor das nossas ações. E também, do ponto de vista dos Estados, o Kant é um precursor do que seria a ideia de ONU hoje em dia, porque ele fala sobre uma confederação dos povos, que não faria sentido a gente unificar os povos sobre uma mesma república, então a gente tem que pensar numa confederação dos povos, todos republicanos, etc, etc. Com os países em competição, e aqui não tanto uma competição bélica, mas uma competição econômica, mesmo que exista uma confederação dos povos, o poder econômico ele é determinante para um veto, por exemplo, ele é determinante para definir quem pode ou quem não pode participar de um determinado mercado global. Então, os Estados eles não podem adotar uma perspectiva de se auxiliarem mutuamente para alcançarem uma república, para alcançarem uma constituição justa, mas sim cada vez mais suprimir o poder de outros Estados para conseguir, nesse mercado global, se apropriar de certos recursos, se apropriar de certos setores e assim garantir o seu próprio lucro, o seu próprio desenvolvimento. Né? Então, para fechar, o que eu quero dizer é que a partir desses princípios universais que a gente traz lá do século XVIII, que não são muito alarmantes, né? Por exemplo, garantir a liberdade de cada um, a ideia de justiça, etc., ou os fins que são deveres, o imperativo categórico, a gente consegue perceber como o sistema neoliberal hoje, da forma como ele se coloca, ele pode ser considerado, nos termos kantianos, antiético, imoral e injusto. Né? Então, é isso. Obrigado. Bom, a gente tem 5 minutinhos para perguntas e respostas. Alguém tem alguma dúvida? Pode fazer tudo. Não, eu só ia comentar só. Quando a gente estuda muito do neoliberalismo, a gente fala da construção dessa ótica de individual, né? Que tudo gira em torno do nosso individualismo. E a partir disso, como isso está mudando as nossas relações, qual é essa percepção que você usou o exemplo do seu filho e tudo mais? Porque isso é algo que eu já conversei com a minha mãe, por exemplo. Meu irmão faz medicina e a minha mãe já teve uma fala dessa que eu tava... Me magoou bastante na época que eu brinquei e falei assim, quando eu fui me formar, não sei o que, ela falou, tipo, seu diploma não vai ser útil pra mim, mas seu irmão vai, porque ele tá fazendo medicina, então é vendedor, né, e tudo mais. Então, tipo, tem muito essa ótica mudando as nossas relações, né, qual é essa percepção em relação a isso, das nossas relações tipo, de amizade, família e tudo mais, com o neoliberalismo. Tá, até desculpa usar essa situação também para falar, que é uma situação muito, muito chata, muito desconfortável, né? Mas essa mercantilização, né, da vida comum, da vida ordinária, ela traz justamente esse problema, porque não chega nem a ser um cálculo utilitário, né? Porque do ponto de vista do cálculo utilitário, teu diploma te garante um emprego, teu diploma pode te garantir e inclusive em RI, empregos muito bem remunerados, né? Então, não é necessariamente um cálculo utilitário que está em pauta, é um cálculo econômico, né? É um benefício privado, é um benefício a longo prazo, um investimento. Então, além do emprego, um filho médico, ele pode cuidar da minha saúde de graça, por exemplo. Né? Então, isso entra no âmbito familiar mesmo. Então, a educação é um investimento, a saúde é um investimento secundário, porque cuidar da saúde não traz um resultado necessariamente, inclusive, às vezes, abrir mão da saúde pode trazer muito mais eficiência. Eu tomar ali uma aspirina com energético vai me deixar mais acordado. Talvez eu tenha um problema no coração, talvez eu tenha um derrame. Tudo bem, o importante é que eu vou conseguir produzir mais, eu vou conseguir escrever mais, eu vou conseguir
enfim, eu vou conseguir ficar mais tempo desperto para conseguir produzir cada vez mais. E é sobre isso, é uma lógica empresarial, uma lógica gerencial que a gente acaba transformando num modus de vida, né? Que daí o Dado Laval fala de uma empresa de si. Nós somos empresas de si que devem lucrar, que devem investir na gente, então a gente vai ler um monte de coisa sobre autoajuda, um monte de coisa sobre investimento, não sei o quê. Isso não vai significar nada do ponto de vista mais íntimo, mas vai nos permitir conquistar outras coisas externas que na verdade não tem tanto valor do ponto de vista mais filosófico, a gente pode dizer assim. Então essa é uma problemática que é uma das evidências do grande sucesso do neoliberalismo. Né? Do ponto de vista do Kant, então nenhum tipo de competição vai ser positivo? Não, existem competições positivas porque essas competições elas não necessariamente significam objetificar o outro ou reduzir o outro. O que acontece? Quando ele fala sobre a felicidade alheia, o problema é que no neoliberalismo a felicidade do outro sempre vai ser um empecilho, né? Por uma questão de inveja, por uma questão de concorrência. Só que, do ponto de vista de um esporte, por exemplo, ou de um concurso, Kant não é contra o mérito, por exemplo. Ele fala que o mérito é importante justamente porque ele está tentando ali derrubar a hegemonia do sangue, da herança, né, da hereditariedade dos cargos públicos. Então, a competição ela é algo que eu acho que escapa esse fim porque tu não está objetificando outra pessoa. Ainda que tu não esteja fomentando o fim de realizar a felicidade dela, esses fins eles são o que ele chama de deveres imperfeitos, porque eles permitem uma grande variedade de opções. Então, no direito são deveres perfeitos, na ética são deveres imperfeitos, porque no direito, se existe uma norma que diz que tu não pode roubar, sob nenhuma hipótese não existe uma brecha que te permita roubar. Na ética, se eu digo que tu tem que fomentar o fim dos outros, não significa que eu devo fomentar o fim de todos. Então, por exemplo, eu posso abrir mão de fomentar o teu fim, o fim de vocês, e fomentar o fim da minha esposa e do meu filho, por exemplo. Eu preciso ter isso no horizonte, mas isso não precisa se estender a todos. Eu posso decidir em que medida, a partir de quanto tempo, de que forma, eu posso doar para uma ONG, eu posso ajudar algum amigo em necessidade. Então, existem outras formas de garantir essa felicidade alheia, que esse concorrencialismo, essa introjeção dessa questão empresarial que transforma os outros também como concorrentes e como empresas, é um obstáculo muito grande, né? Então, concurso público, processo seletivo, competições esportivas, não necessariamente caem nessa problemática. Pelo menos me parece. Né? Então seria um problema mais político mesmo, né? Sim. Nesse sentido de ter uma individualização grande, a gente tratar os outros não como indivíduos, mas como só um objeto que eu preciso jogar para baixo para ir avançar. Os outros como objetos que eu preciso jogar para baixo, eu como objeto que preciso ser cada vez melhor. E também alguma outra coisa que eu ia falar que eu esqueci. Não, está bem perfeito. Muito obrigado. Já vou responder uma pergunta tua, Natan. A gente vai ter